Todas as religiões possuem suas tradições e o modo de vida que a identifica. Em muitos casos, para expressar determinada crença, símbolos foram criados ou reforçados para identificar a fé de alguém ou lugar. Muitas vezes nos deparamos com símbolos religiosos e não sabemos seus significados e suas origens. Em outros casos, alguns símbolos se tornaram tão populares que seu significado atual não condiz com a sua origem histórica. Independente do país ou idioma, os símbolos transmitem seu significado comum e assim sua imagem faz com que determinada religião se espalhe pelo mundo. Seja no cristianismo, no islamismo, budismo ou hinduísmo, todas possuem seus símbolos que as identificam. Aqui apresentaremos 5 símbolos religiosos mais comuns do mundo e seus significados. A cruz cristã. Considerado o principal símbolo cristão, a cruz tem sua origem bem antes de Jesus e logo no primeiro século e até os dias atuais é utilizada como forma de representar a fé em Cristo, principalmente entre os católicos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Sua razão está baseada na morte que Jesus sofreu e que era comum na época, a crucificação. Apesar da imagem apresentada pela morte de cruz, este símbolo significa para muitos cristãos a vitória de Jesus sobre a morte e, segundo o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Existem muitas variantes da cruz, sendo as mais conhecidas a cruz tal, muito comum entre os franciscanos, a cruz de Jerusalém, a cruz pátria, presente no escudo do Clube de Futebol Vasco da Gama, a cruz nórdica, dentre outras. Também está presente em várias bandeiras de países que a representam de diversas formas e tamanhos, e todas com significado cristão, como a da Dinamarca, da Finlândia, Grécia, Portugal e Inglaterra. O peixe. Outro símbolo cristão, o peixe teve sua origem logo no início, quando os cristãos sofriam perseguição e precisavam se identificar sem levantar muita suspeita, como acontecia com o símbolo da cruz. Dessa forma, fazia-se o desenho de uma meia-lua para baixo e outra para cima, representando um peixe, e em alguns casos com a inscrição grega, cujas iniciais significavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se pegarmos as primeiras iniciais de cada palavra dessa frase, temos a palavra grega peixe, daí a origem deste símbolo. O peixe era o principal alimento para os povos judeus, e além disso foi o alvo de um dos mais famosos milagres de Jesus, quando este o multiplicou para alimentar milhares de pessoas. Também significava a salvação das almas, pois Jesus disse aos discípulos para serem pescadores de homens para o seu reino. A lua crescente com estrela. Símbolo do islamismo, a lua crescente com a estrela foi inicialmente símbolo do Império Otomano. A princípio, somente a lua era símbolo do Império Bizantino, porém no ano 330, o imperador romano Constantino acrescentou a estrela em referência à Virgem Maria. Após a conquista muçulmana de Constantinopla, atual Istambul, o símbolo passou a ser utilizado no Islão como forma de soberania, dignidade e renovação da vida e da natureza. No que diz respeito à religiosidade, o símbolo representa os 5 pilares da fé islâmica: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, em referência às 5 pontas da estrela. Muitas bandeiras de países trazem este símbolo em sua flâmula, como Turquia, Paquistão, Argélia e Tunísia, todas em referência ao islamismo. A estrela de Davi. A estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas e um dos principais símbolos do judaísmo.
Presente nas sinagogas, lápides e em vários elementos da cultura judaica, o escudo de Davi, como também é conhecido, historicamente não se limitava ao uso pelos judeus e originou-se quando, lado a lado com a estrela de 5 pontas, serviu como sinal mágico ou como decoração, de forma a apresentar uma identidade aos judeus em contrapartida à cruz de Cristo. Na Idade Média, este símbolo apareceu com maior frequência entre os judeus, mas sem nenhum significado religioso em especial. A comunidade judaica de Praga foi a primeira a usar a estrela de Davi como símbolo oficial, e a partir do século XVII, a estrela de 6 pontas se tornou o selo oficial de muitas comunidades judaicas e um sinal geral do judaísmo. Presente em algumas catedrais cristãs, a estrela de Davi é mais conhecida através da bandeira de Israel. Yin Yang. Símbolo do taoísmo, o Yin Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, com uma metade negra, Yin, e outra branca, Yang. Cada metade possui também um pequeno círculo de cor oposta em seu interior. Esse símbolo representa o equilíbrio das forças positivas e negativas e de tudo o que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. A metade negra representa o escuro, a noite, a lua, o feminino e a passividade. Já a metade branca representa a atividade, o iluminado, o dia e o masculino. O círculo menor representa a presença de cada um no outro. Assim se deduz que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim a transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente, este símbolo está presente em toda a cultura do mundo contemporâneo, seja na religião ou como apenas um adereço. Também há referência a este símbolo na bandeira da Coreia do Sul. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Por acaso, vocês conheciam todos estes símbolos e seus significados? Comente abaixo e ajude nosso canal inscrevendo-se. Um forte abraço e até logo!